Nessa última semana, Lula já chegou metendo o pé na porta na última reunião do G7. E além disso mesmo, já chegou também aí jogando provavelmente uma provável indireta para seus aliados. Será que ele está realmente do lado da Rússia ou da Ucrânia? Além disso, também tiveram vários conflitos nesses últimos dias aí sobre a questão de invasão da Ucrânia, da Rússia, e toma território de cá e depois pega território de novo, e até os Estados Unidos mesmo pode entrar em um colapso. Bem, nesse vídeo de hoje você vai entender tudo isso porque eu vou te explicar aqui nesse canal completamente o que está acontecendo no cenário mundial, né? Para você chegar aí no grupo de família, chegar naquele seu amigo e saber o que discutir realmente certinho sobre os últimos acontecimentos, tá? Então, para você que não me conhecia, meu nome é Alessandra Gonçalves e aqui nesse canal eu trato tudo sobre geopolítica, sobre cenário global, e aí você vai conseguir entender bastante sobre a política internacional em relação aqui a esse canal, tá? Então já chega aí se inscrevendo, deixando o like e compartilhando o nosso canal para a gente poder ir para o nosso vídeo. Bem, e ultimamente aconteceu uma reunião até um pouco badalada, que sempre acontece aí uma vez por ano, né? Que é a reunião do G7, tá? Antigamente era conhecido como G8, por participação da Rússia. Mas, infelizmente, a Rússia acabou saindo no ano de 2014 e agora ficou o G7 com as 7 maiores potências, tá? A sua grande maioria são potências aí ocidentais, mas temos também potências orientais, como o próprio Japão, que nesse ano foi a pauta aí de Hiroshima, o cenário onde eles iriam se reunir lá no Japão e discutir sobre essa questão, né, como homenagem, e além da Rússia, Ucrânia, até outros conflitos aí em relação até ao Mar da China, do sul da China, Taiwan e outras coisas relacionadas, né? O principal motivo dessa reunião do G7 é resolver de conflitos e tanto até a diplomacia. Bem, fizeram essa reunião e chamaram alguns convidados especiais, como o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil. Tivemos também representantes que foram, né, da Índia, e até mesmo Zelensky foi apresentar nessa reunião aí, se apresentou como, né, o presidente da Ucrânia, gente. A questão é que Lula não sabia muito bem se Zelensky iria ou não no início, né, porque não avisaram ele nem o Itamaraty. A questão é que alguns dias depois ele ficou sabendo sobre a presença de Zelensky, mas resolveu não comentar se iria e se não iria, e realmente apareceu na questão aí da reunião. Só que quando chegou lá, ele meio que, podemos dizer assim, apresentou todo mundo, cumprimentou todos os representantes, cumprimentou o Biden e outros representantes políticos. Só que quando o Zelensky havia chegado, ele fingiu ignorância nessa última semana, né, por ver o presidente chegando na reunião, né? Podemos dizer assim, seria uma sinalização para a Rússia essa questão dessa ignorância, tipo assim, olha, não vou conversar com o Zelensky porque a gente está do seu lado, Rússia. Seria algo assim? Ou então seria apenas porque ele não viu o Zelensky, né? De acordo com até as próprias matérias publicadas nos últimos jornais, como o G1, também como o R7, foi publicado que o Lula apenas não tinha visto Zelensky, mas é a mesma coisa de você ver uma explosão nuclear do seu lado e apenas ignorar. Principalmente uma reunião onde se tem poucas pessoas, é bem difícil você não ver aí alguém chegando. Mas o que a mídia diz é que realmente não houve aí, né, a visão de Lula, que eles estavam muito ocupados com seus papéis, anotando, e apenas não viu que Zelensky estava chegando. Lula, além de ignorar Zelensky, falou sobre a questão de talvez aí uma reunião bilateral com o próprio Zelensky, né, que acabou dando errado nessa última vez. Por quê? Porque dizem aí matérias que Zelensky não estava querendo conversar com Lula. Teve matérias também que falaram que Lula não queria conversar com Zelensky. E já teve matérias que falaram que as agendas dos dois não se encaixavam, né? Mas é a grande questão, quem será que está mentindo, quem será que está falando a verdade? Sobre, será que Lula realmente estava com medo de falar com Zelensky porque não tinha argumento, ou porque está aí mais voltada ao lado da Rússia? O Zelensky não quis falar com Lula, embora falou com a grande maioria dos representantes que estavam participando do G7, ou será que realmente a agenda de horários dos dois não bateram, né? Deixa uma dúvida grande aí no cenário mundial, né, sobre o que estaria realmente acontecendo. E Lula não fez somente essa chegada com Zelensky caótica, né? Também resolveu criticar o G7, falando que eles são um bando de hipócritas e que realmente
eles não estariam dando tanto ouvido aí e não estariam importando tanto sobre a questão global, focando apenas na Ucrânia e na Rússia, sendo que tem vários outros países no mundo e vários outros conflitos tão importantes contra a Ucrânia e contra a Rússia para eles tratarem, e no final eles só querem saber de quem realmente está do lado deles, quem está ajudando eles, né? E disse ainda que isso aí deveria ser o palco da ONU, né? A ONU deveria tratar com isso, sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia, e não aí o G7. Seria a mesma coisa que você chegar na casa de um amigo seu que te chamou para jantar, né? E você sentar na mesa e falar que o prato tá ruim. Então, seria algo bem assim, né? E podemos dizer assim que inconformado, né? Mas de todo o palco, assim, Lula não tá tão errado com essa fala, né? Porque realmente tem vários outros cenários aí mundiais que podem ser problemas e que deveriam ser tratados de uma forma um pouco mais séria, mas realmente são bem ignorados, né? Mas a grande questão é que não era o momento certo dele falar aquilo, porque geraria um problema bem caótico, né? Realmente sobre a visão do Brasil, sobre a visão dos outros países em relação ao Brasil, após chegar assim numa reunião e já jogar direto aí essas explosões. Mas não foi somente Lula que chegou dando pitaco também não, gente. Biden também chegou lá falando um pouco sobre a China, né? Sobre a questão aí, não somente ele, mas como todos os representantes que estavam lá, falando sobre aí a questão do Mar do Sul da China, sobre Taiwan, que Taiwan é um território independente e que a China não deveria também não deveria tentar questionar, podemos dizer assim, as medidas que Taiwan faz, né? E depois de ter aí, né, meio que tipo assim, massacrado a China, falando que ela não deveria fazer tais coisas, pediram meio que uma ajuda em seguida sobre talvez uma mediação da China em relação à Rússia, tá? Para parar essa guerra, já que os dois são grandes aí parceiros econômicos, né? Bem, a grande questão é que o presidente da China, o Xi Jinping, não gostou nem um pouco disso, porque se sentiu um pouco ofendido, né? Assim, você vai lá, me critique, agora quer que eu te ajudo? E pediu um esclarecimento do Japão sobre essa grande questão aí, pedindo para que mandasse aí alguém lá, de preferência um diplomata, para esclarecer certamente o que eles queriam falar aí, né? Que deixou um cenário um pouco caótico lá, né? Enquanto esse cenário estava caótico em relação à China, ao Brasil, a tudo isso, né? A Rússia também estava bem assim, né? Desesperada, não em relação às conversas do G7, mas em relação aí aos problemas que rolaram nesses últimos dias, né? E também sobre a relação de ataque, de não ataque, porque aconteceu muita coisa, gente. Nesses últimos dias, né, tivemos aí a tomada de Bakhmut, ou seja, uma cidade ali da Ucrânia, pelos russos, né, pelo um grupo chamado lá do representante do grupo Prigozhin, que conseguiu tomar Bakhmut e foi aí uma grande vitória, né, grande vitória para os russos e uma perda enorme para os ucranianos. Podemos dizer que ele não faz parte do governo russo, mas é um grupo independente sim que apoia as linhas do governo russo, tá? Então, obviamente, Putin comemorou, né? Todo mundo que estava ali apoiando o governo russo comemorou, né? E Ucrânia e podemos dizer assim, e os Estados Unidos ficaram um pouco assim, nossa, a gente perdeu, né? A Ucrânia não sabia muito bem o que falar e sobre como deveria se pronunciar sobre essa situação, mas depois fizeram um pronunciamento ali até assim plausível para a situação. A questão é que Lula comemorou, Lula não, gente. A questão é que Vladimir Putin comemorou muito cedo, né? Porque nos últimos dias agora, no dia 23, acabou que uma cidade russa foi atacada, né? E Vladimir Putin já pensou assim, meu Deus, quem atacou? Vamos vasculhar. E encontraram lá algumas partes, podemos dizer assim, peculiares de americanos, né? Ou seja, tanques americanos, uniformes americanos, muitas coisas americanas. O que fez o próprio Vladimir Putin questionar e pensar, Estados Unidos fizeram isso. Eles atacaram a gente. Só que tem um problema. Numa Constituição russa tem um artigo lá que fala sobre a questão de que talvez sim invadiriam países russos, eles poderiam usar armamentos e Putin já queria usar aquilo para atacar todo mundo, né? Ele falou, porque vocês vão atacar e ficou uma grande questão assim durante algumas horas sobre tipo, meu Deus, será que ele vai jogar um míssil nos Estados Unidos? Será que ele vai jogar um míssil na Rússia? Um míssil na Ucrânia? O que Vladimir Putin vai fazer, né? A grande questão é que essa alegria dele durou durante poucos segundos porque descobriram que eram os próprios russos que haviam atacado, né, a parte ali
da Rússia, né? Um grupo independente também chamado Rússia Livre, que são totalmente contra as ideias aí do Vladimir Putin, que estavam apoiando a Ucrânia. Então, não teria como ele usar essa grande questão, e ele ficou um pouco assim, né, triste, né? Depois de ter mandado uns recados para o próprio Biden, né, falando para tipo, não interfere aqui que você não tem nada a ver com isso. Bem, já que tocamos também no assunto do Biden está utilizando a Ucrânia, né, para mandar recursos aí, praticamente para demonstrar o seu poder de guerra também, utilizando a Ucrânia, que a gente viu que não é de agora, e sim de um longo período aí de tempo. Ele já vem aí, podemos dizer que está uma guerra entre a OTAN e a Rússia, não somente a Ucrânia, né? Os Estados Unidos falou que ia mandar aí uma quantidade grande de dinheiro para a Ucrânia, né? Mas infelizmente é algo um pouco controverso, já que os tetos de gastos dos Estados Unidos estão bem estourados. Eles estão com uma dívida pública extremamente alta, tá, gente? Por quê? Porque está chegando no limite, os Estados Unidos não tem aí como pagar essa dívida pública, e se ele não pagar essa dívida pública, pode ficar aí com uma família de mal pagador, ou seja, pode dar uma reduzida na economia americana e ser até um problema bem grande aí. Mas a gente espera que nada disso aconteça, porque pode causar não só um colapso nos Estados Unidos, mas um colapso assim no mundo inteiro. Bem dizer que o cenário global é um pouco assim, podemos dizer que um pouco duvidoso, porque não tem como garantir realmente que algo vai acontecer, porque do nada assim podemos dizer que as coisas podem mudar, né? Mas está tendo uma briguinha interna entre o próprio presidente Biden e o próprio presidente do Senado, ou seja, entre republicanos e democratas. Temos Biden com as ideias democratas de como sanar aí essa dívida pública, ou seja, aumentando impostos, aumentando aí, né, cobranças, um novo modelo de previdência para conseguir arrecadar mais dinheiro. E do outro lado temos republicanos que já está aí com a ideia de corte de gastos do governo para poder pagar essa dívida. A questão é que Biden não quer esse corte de gastos, porque senão ele vai perder a próxima campanha que está vindo. Ele já está um pouco aí instável, podemos dizer assim, né? Porque tem grandes pesquisas que mostram que o Biden não está em primeiro lugar. Então, se ele cortasse os tetos, eles cortassem os gastos do governo, provavelmente ele não conseguiria aí bancar a sua campanha eleitoral para conseguir reeleger. Mas a grande questão é que quem será que vai ganhar? Podemos dizer que como as ideias são muito diferentes, não tem como chegar assim num par entre seja a mesclagem de uma com a mesclagem de outra. Então vai ser uma vitória ou de um lado ou de outro, ou dos republicanos ou então dos democratas. O que eu tenho a dizer para vocês é que a ideia que eu não concordo é sobre o aumento de imposto. O aumento de imposto pode causar vários problemas, até empresas querendo sair do país, dependendo do imposto que seja que eles vão aumentar, né? E nunca é a melhor opção. A melhor opção e mais eficaz, na minha opinião, seria então o corte de gastos do governo, né? Mas aí entra a questão política, eleitoral, que pode ser um problema para os Estados Unidos. Mas essas foram as últimas matérias que aconteceram hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai se inscrevendo, já vai deixando o seu like aí, porque a gente está sempre trazendo essas últimas informações para vocês e esses conteúdos aqui no nosso canal, tá? Assim que sair, né, mais matérias, provavelmente amanhã, todos os dias aqui, na verdade, a gente está colocando vídeo para vocês, então fica bem atento que amanhã já tem um vídeo novo sobre as últimas informações que saíram tanto da guerra da Ucrânia, da Rússia, quanto do cenário global aí, que pode estar um pouco caótico nesses últimos dias. Então, é muita coisa que está acontecendo. Já fica ligado, se inscreve, ativa o sininho de notificação, senão você vai perder essas informações, tá? Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.